Quando pensamos nas 5 estrelas que o Brasil carrega no peito, a nossa mente é instantaneamente invadida pelos mesmos nomes de sempre: Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo. Gênios incontestáveis que ganharam os holofotes do planeta. Mas a verdade que a história oficial do futebol muitas vezes esconde é que nenhuma Copa do Mundo é vencida apenas por camisas 10 e artilheiros geniais. Por trás de cada troféu erguido pela seleção brasileira, existiram homens que carregaram o piano nobremente no meio da lama, que aceitaram um sacrifício tático em silêncio e que jogaram a vida sem exigir a glória das capas de jornal. Verdadeiros operários de luxo que acabaram esquecidos ou severamente subestimados pelo grande público com o passar das eras. Hoje, nós vamos fazer justiça. Prepare-se para conhecer os 5 heróis invisíveis, um de cada conquista, que garantiram o topo do mundo para o Brasil. Para entender a primeira estrela em 1958, precisamos falar do homem que dava as ordens no meio-campo, mesmo cercado por divindades do futebol, José Elí de Miranda, o eterno Zito. Sua trajetória profissional começou em 1952, vestindo a camisa do Taubaté. Mas foi no Santos que ele se transformou em uma lenda. Clube onde jogou até o fim de sua carreira. Em 1967, no entanto, foi na Suécia, em 58, que sua liderança silenciosa mudou o destino do Brasil. Zito começou aquela Copa no banco de reservas. Mas, após um empate amargo contra a Inglaterra, o técnico Vicente Fiala promoveu alterações cirúrgicas para o terceiro jogo contra a União Soviética. Junto com Pelé e Garrincha, Zito entrou no time titular para nunca mais sair. Ele foi o equilíbrio perfeito de um esquadrão ultraofensivo. Enquanto os gênios atacavam, era Zito quem carregava o piano, desarmava os adversários com precisão e organizava a saída de bola com uma categoria subestimada. Sem o suor, a raça e a leitura tática impecável de Zito protegendo a defesa e servindo o ataque. Pelé e Garrincha não teriam tido a liberdade necessária para assombrar o planeta. 4 anos após a conquista na Suécia, o desafio do bicampeonato no Chile traria uma das missões mais ingratas da história da seleção. E o escolhido para essa batalha foi Zósimo Alves Calazans. Revelado pelo São Cristóvão, Zósimo viveu o auge de sua carreira defendendo o Bangu entre 1951 e 1965, encerrando sua trajetória nos gramados em 1967, no Peru, jogando pelo Sport Boys, mas foi em 1962 que seu nome entrou para a eternidade. Substituto do lendário Orlando Peçanha, que havia sido pilar defensivo em 58, Zósimo assumiu a titularidade da zaga sob extrema desconfiança. O que se viu em campo, no entanto, foi uma aula de elegância e frieza. Enquanto aquela Copa ficou marcada pelo brilho individual e avassalador de Garrincha na frente. Zósimo foi o monstro sagrado que garantiu a segurança lá atrás. Com desarmes limpos, uma antecipação cirúrgica e uma saída de bola refinada. Ele anulou os ataques adversários e deu a estabilidade psicológica que o Brasil precisava quando Pelé se lesionou. Zósimo provou que o silêncio e a eficiência de um grande zagueiro valem tanto quanto um gol na final. Falar do esquadrão de 1970 é lembrar de uma constelação de camisas 10, mas para que astros como Pelé, Tostão e Rivelino pudessem atacar em paz, um homem aceitou o maior sacrifício tático daquela Copa, Wilson da Silva Piazza. Nascido para o futebol no Renascença de Minas Gerais, Piazza se tornou um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Clube onde jogou de 1963 a 1977, encerrando sua vitoriosa carreira no final daquela década. Volante de origem, clássico e técnico, ele foi convocado pelo técnico Zagallo com uma missão hercúlea às vésperas do Mundial do México, recuar e jogar improvisado como quarto zagueiro. Em um time que jogava no ataque o tempo todo, Piazza foi a mente pensante na linha defensiva.
Ele não era um zagueiro de força bruta. Sua arma era antecipação inteligente e uma precisão cirúrgica na saída de bola, iniciando os contas que encantaram o planeta. Ao aceitar sair da sua zona de conforto no Mocam para proteger a zaga, Piazza deu o equilíbrio que faltava para a maior seleção de todos os tempos. Um gigante silencioso que abriu mão do próprio brilho para que o Brasil pudesse ser tricampeão. O tetra em 1994 ficou marcado para sempre pelo gênio Romário e pelas defesas de Taffarel. Mas aquela seleção pragmática só encontrou o encaixe perfeito quando um operário de luxo assumiu o meio-campo. Iomar do Nascimento, o Mazinho, revelado pelo Santa Cruz e projetado nacionalmente pelo Vasco da Gama na década de 80. Mazinho construiu uma carreira sólida na Europa e encerrou sua trajetória nos gramados em 2001, defendendo o Vitória da Bahia, mas foi nos Estados Unidos, em 94, que ele se tornou vital. Começando o torneio no banco de reservas, Mazinho ganhou a titularidade no decorrer da Copa no lugar de Raí. Sua entrada transformou o esquema do técnico Carlos Alberto Parreira. Mazinho trouxe uma intensidade absurda na marcação, mas com uma qualidade de passe e controle de bola refinados que poucos tinham. Ele limpava as jogadas no meio-campo, cobria a transição. A bola simplesmente não chegaria com tanta qualidade para Romário e Bebeto decidirem os jogos. Um motor incansável que garantiu a engrenagem do tetra. A conquista do pentacampeonato em 2002 é sempre lembrada pelo brilho avassalador dos 3 R's no ataque e pelas arrancadas imponentes de Lúcio na defesa. Mas o verdadeiro xerife do combate físico e da cobertura pura naquela zaga de ferro atende pelo nome de José Vitor Roque Júnior, revelado no futebol pelo São José. O zagueiro marcou época com uma passagem de enorme sucesso pelo Palmeiras entre 1995 e 2000, onde conquistou títulos gigantescos como a Copa do Brasil, a Copa Mercosul e a histórica Copa Libertadores de 1999, após rodar o mundo e defender gigantes europeus. Ele encerrou sua vitoriosa carreira em 2010, no Ituano. Mas foi nos gramados do Japão e da Coreia, em 2002, que Roque Júnior calou os críticos de forma definitiva. Altamente contestado antes do torneio, ele foi o pilar de sustentação tática no esquema de 3 zagueiros de Luiz Felipe Scolari, enquanto Lúcio e Edmilson tinham total liberdade para avançar ao ataque. Roque Júnior jogava a vida na recuperação, ganhando quase todos os duelos aéreos e desarmando com uma força física impressionante. Sem a solidez defensiva, o posicionamento impecável e o espírito guerreiro de Roque Júnior para segurar o rojão lá atrás, o Brasil não teria dado o suporte necessário para Ronaldo e Rivaldo garantirem o penta. Zito, Zósimo, Piazza, Mazinho e Roque Júnior. Homens que não precisaram dos holofotes para se tornarem imortais. Eles provaram que, no futebol, a glória eterna pertence àqueles que jogam pelo grupo e não pela foto da capa. Se você quer continuar resgatando essas histórias esquecidas das eras, clique no botão e se inscreva agora no canal.